Olá, meus alunos. Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre juros. Na aula anterior, a gente comparou a taxa de rendimento dos juros simples com a taxa de rendimento dos juros compostos. A aula hoje vai ser dedicada exclusivamente a juros simples e a próxima aula dedicada exclusivamente a juros compostos. O que a gente tinha visto antes era o cálculo de juros feito através de uma tabela. Uma tabela muito parecida com essa, onde a gente ia calculando a cada mês a quantidade de juros. Essa tabela aí, eu peguei uma tabela bem simples para usar como exemplo para vocês, onde a gente vê claramente que a cada mês o nosso montante aumenta R$ 200, ou seja, o nosso juro mensal é de R$ 200. Nesse caso aí eu coloquei a faixa de 1 ano, 12 meses, né? Então, vocês veem que já tem muitas linhas essa tabela aí. E quanto maior for o nosso tempo, mais linhas teriam a nossa tabela. Até chegar um ponto que fica inviável usar esse método da tabela para calcular o nosso juro, o nosso montante. Então, a gente tem que sair por outras alternativas de cálculo. Vou passar para vocês agora a fórmula para o cálculo dos juros simples, onde a gente não precisa fazer mês a mês. O que a gente vai ter é o juro total no final do tempo. Então, coloquei essa formulazinha aí. J é igual C vezes I vezes T. Para a gente saber o que é o que, eu coloquei aí. J são os nossos juros. C é o nosso capital. E I é a nossa taxa. Lembrando que a taxa entra com números decimais, não vai entrar com porcentagem. T é o nosso tempo. O tempo pode ser dado em dias, meses, semestres, anos, trimestres. Isso vai depender do que o exercício falar para a gente. Então, a gente vai analisar bem o enunciado para a gente ver qual que vai ser a faixa de tempo que ele vai estar dando para a gente. O importante é a gente entender que essa fórmula vai dar para a gente o juro total, ou seja, o nosso dinheiro acumulado no final de um determinado tempo. Lembrando também que se a gente quiser saber o montante é o capital mais o juro. Esse M aí, ó, coloquei para vocês, é de montante. Então, se a gente quiser saber o montante final, a gente vai somar o capital inicial que foi investido com o juro acumulado no final do decorrer do tempo. Um exemplinho aí. Uma pessoa investiu um capital de R$ 30.000 em um certo banco. Sabendo que a taxa desse banco é de 0,3% AM, esse AM aí é muito importante, igual eu falei para vocês. AM significa ao mês. Então, a cada mês que passa, esse dinheiro sofre um juro de 0,3%. O exercício ainda diz: calcule o montante final dessa pessoa depois de 5 anos. Então, vamos analisar bem o enunciado desse exercício. O nosso capital foi de 30 mil, sendo que a taxa é de 3%, de 0,3% ao ano. Então, a cada mês que se passa. Só que ele pergunta o montante depois de 5 anos. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente primeiro vai transformar esses 5 anos em meses, já que a taxa está dada de 0,3% ao mês.
5 anos são exatamente 60 meses, que é o nosso tempo de investimento. Sabendo isso, a gente vai jogar na fórmula do início da aula, onde a gente tem que o juro é o capital, 30 mil, vezes a taxa em número decimal, 0,3% é a mesma coisa que 0,003, vezes o tempo, que são 60 meses. Fazendo esse cálculo simples, a gente consegue achar 5.400. Depois, ele pergunta para a gente não o juro, mas o montante. Só que a gente viu uma fórmula também de cálculo do montante. O montante é o capital mais o juro. O capital foi 30 mil, o juro foi 5.400. Somando os dois, isso vai dar para a gente R$ 35.400. Sempre fazendo dessa forma. Desejo a vocês, então, bons estudos. Fiquem atentos à plataforma Google Sala de Aula, que eu vou passar todos os nossos exercícios e atividades por lá. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo à vontade, que a gente esclarece. Um abraço, galera. Bons estudos.